Você ainda tem a vida inteira pela frente. Bom, meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa é uma frase que ela é extremamente importante porque ela tem um potencial muito grande de despertar na gente várias emoções diferentes, né? Essa é uma frase que ela pode conter um teor assim de conforto, de esperança e até um certo teor de motivação, porque se a gente entender essa frase como sendo uma possibilidade de nós explorarmos ainda um arsenal de possibilidades na vida, ela é muito interessante, né? Porque ela traz realmente esse conforto de que, por mais que talvez eu tenha o sentimento ou a impressão de que eu não aproveitei as coisas como eu deveria, ou não fiz as coisas que eu queria, ou fiz coisas que eu acho que eu não deveria, né? Tudo isso que envolve a percepção do nosso passado, quando a gente é confrontado com a ideia de que, independente do que aconteceu nele, a gente ainda tem a possibilidade de fazer diferente a partir de agora, essa frase ela tem algo realmente muito poderoso, né? De despertar na gente talvez essa lembrança de que, independente de qualquer coisa do passado, a gente ainda tem uma série de possibilidades a serem exploradas quando a gente pensa em um futuro, né? Mas também existe a possibilidade de que essa frase ela desperte para muitas pessoas uma espécie talvez de preocupação ou até certas emoções que não são muito boas, né? Se a gente pensar, por exemplo, em angústia, em ansiedades, né? Porque se você está passando por um momento ruim, difícil, algo do tipo, né? Pensar em isso sendo prolongado por uma vida inteira, essa ideia de uma eternidade pode trazer um certo peso, né? Então, como eu sempre falo, as coisas não são tão simples e eu queria trazer então talvez essa pontuação, porque eu achei realmente necessário, até por uma questão de responsabilidade, né? De que as frases, elas muitas vezes elas têm sim uma origem que ela é mais poética e a ideia dela é ser realmente motivadora, enfim, mas ela também pode despertar emoções diferentes em diferentes pessoas, né? Então, eu queria só deixar essa pontuação aqui que eu acho que é importante, que é uma responsabilidade, tá? Mas eu queria no vídeo de hoje então falar sobre essa primeira perspectiva, né? Que é justamente a perspectiva da gente muitas vezes lembrar que essa ideia de ter uma vida toda pela frente é muitas vezes algo que a gente se feito, claro, né, com toda a compreensão, com todo o entendimento, né, sem essa ideia muito às vezes coach, guru, motivacional raso, né, mas se a gente olhar assim para o lado mais filosófico e o que ela pode despertar para a gente, eu acho que é extremamente interessante sim, né, porque se a gente resgatar, por exemplo, né, a ideia lá de Heráclito, né, que Heráclito dizia que nenhuma pessoa entra no mesmo rio duas vezes, né? Essa ideia de que não somente o rio muda, né, mas as pessoas também mudam. Então, essa ideia de que as coisas elas mudam, de que até Raul Seixas já dizia, né, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Enfim, toda essa ideia de que as coisas são fluidas, de que elas mudam, de que elas se transformam, não só as coisas, né, que no caso a gente fala que são cenários, mas as pessoas também, que são no caso os componentes desse cenário, tudo isso traz para a gente justamente essa lembrança de que não só todo o cenário muda, como também há a possibilidade de que a gente mude, né? Assim como na maior parte dos casos é assim que funciona, né? A gente está em constante transformação, né? E algumas pessoas defendem que é constante evolução, né? Não só existencial, mas à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai vivendo, que a gente vai colecionando novas experiências, né? E extraindo então ensinamentos dessas experiências, a gente vai então se forjando em versões melhores, né? E aí são justamente essas versões melhores, mais evoluídas, mais maduras, que então colocam a gente em uma posição de pensar realmente, né, em como vai ser daqui para frente, né? Muitas vezes a gente se confronta em relação ao nosso passado e a gente muitas vezes se arrepende, sente vergonha, ou então o contrário, né? A gente sente que deveria ter explorado mais, ter errado mais, né? Ter visto o sol se pôr. Quem já ouviu essa referência de Epitáfio, né? E muitas vezes essa leitura que a gente faz em relação ao nosso passado, seja de arrepender pelo que a gente fez ou arrepender pelo que a gente não fez, né? Todas essas
lembranças, essas leituras, elas podem sim trazer para nós algum tipo de prejuízo existencial, né? A gente fica pensando no que a gente deveria ter feito, no que a gente deixou de fazer, ou no que a gente fez e que a gente já não se orgulha mais. Mas eu acho importante, muitas vezes, a gente se prender naquilo que, novamente, citando o estoicismo, a gente pode necessariamente controlar, né? E se a gente pode realmente controlar, e se existe sim essa realidade, essa possibilidade de que existe todo um caminho pela frente a ser percorrido, nos coloca numa posição de então decidir o melhor que a gente pode fazer com o tempo que a gente tem. Né? Acho que o principal potencial, o principal poder dessa frase, no sentido de despertar em nós uma reflexão interessante, é que a gente consiga colher bons frutos a partir desse entendimento, né? De que por mais que o passado tenha acontecido e por mais que a gente possa ter extraído dele, né, muitos ensinamentos e tudo que aconteceu nele foi essencial para nos forjar na versão que nós somos hoje, mas tudo isso muitas vezes é muito bonito assim na parte poética, né? Mas a gente precisa muitas vezes pegar na mão de uma forma mais pragmática e pensar, mas o que eu posso fazer então com tudo isso de forma prática a partir de agora, né? E aí que vem talvez esse maior ensinamento, que é você não se prender aos erros do passado e você se prender então naquela, o que a gente chama muitas vezes em outros cenários profissionais de estratégia, né? Mas você fazer um plano estratégico para o seu futuro, né? É claro que isso é uma forma assim ilustrativa de dizer, né? Porque a vida não necessariamente vai respeitar os nossos planos e a gente vai reestabelecer caminhos à medida que a gente vai caminhando, tá? Mas eu falo que de alguma forma, pensar o que eu posso fazer então a partir de agora, né? Sabendo que, independente do tempo que a gente tenha pela frente, mas o futuro é uma concepção real, né? A gente, à medida que vai passando os dias, à medida que a gente acorda todos os dias e que o sol nasce, né? É sempre realmente uma possibilidade da gente fazer diferente e de a gente aproveitar essa oportunidade para então nos transformar em quem a gente quer ser, para a gente alcançar aquilo que a gente sempre quis, né? E isso não é só em caráter talvez motivacional raso, como muitas vezes acontece, né? Nessas frases motivacionais, mas é sim uma mudança muitas vezes de entendimento em relação à vida e consequentemente de postura, né? Quando a gente vai olhar lá para a psicologia cognitivo-comportamental, a gente tem justamente essa relação, né, de como que os pensamentos eles geram emoções e como que isso se reverte em comportamentos, né? E aí a gente tem vários outros princípios mais técnicos, mas eu não quero entrar nisso nesse vídeo em particular, mas no quanto que realmente os nossos pensamentos, acreditar neles, mudar a forma como a gente interpreta, como que isso no final de todo o processo termina influenciando ou talvez até mesmo determinando os nossos comportamentos, né? E aí são esses comportamentos, muitas vezes, que vão nos colocar mais próximos de onde a gente quer chegar ou talvez nos distanciar de onde a gente quer chegar ou quem a gente quer ser, né? Então, por isso que é extremamente importante, né? Quando a gente, muitas vezes, ouve muitos gurus, muitos coaches, né, assim, falando sobre mindset, né, sobre insights, esses termos que são muito explorados no meio mercadológico, né? Mas essa ideia do mindset, né, de mudar o seu mindset, tem uma origem que ela é realmente verdadeira, né? Assim, ela é um conceito que realmente existe. É claro que algumas pessoas, né, não sabem utilizar isso de forma correta ou utilizam de uma forma disfuncional, mas na origem, essa ideia realmente de você entender os seus padrões de pensamento, os seus padrões de entendimento, de vida e como que isso vai reverter nos seus comportamentos e consequentemente na sua vida, isso é real, né? E essa ideia de você compreender e, enfim, levar a sério a ideia de que ainda existe todo um caminho pela frente que pode ser traçado por você, começando do zero, a partir de uma nova versão que você considera melhor, ou, enfim, alterando a forma como você percebe as coisas. Eu acho que toda essa ideia de você criar novos caminhos, né, e você ter a possibilidade de
lembrar, né, que ainda existe todo um tempo pela frente, independente de como ele seja ou quanto ele seja, né? Mas existe sim a possibilidade de que a gente aproveite ele da melhor forma possível, independente de quanto seja, né? Independente de quanto tempo seja, talvez se você viveu 50 anos da sua vida de uma forma, mas todo o tempo que ainda há de vir pela frente, ainda pode ser uma possibilidade de fazer algo diferente, de começar algo novo, ou de viver uma vida a partir da forma como você enxerga e valoriza hoje, né? Essa ideia de que pelo fato de eu ter vivido a maior parte da minha vida de um jeito, eu preciso continuar ou não vale a pena agora, são concepções, é preciso respeitar, mas eu acho que também te deixa um pouco preso, né, naquilo que foi o seu passado, né? E eu acho que a ideia não é essa, é você se sentir sempre o mais próximo possível de ser dono das suas próprias escolhas e livre o suficiente para fazer aquilo que necessariamente faz sentido para você, tá bom? Queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que fica até o final do vídeo, né? São mais de 10 minutos de reflexão. Queria também pedir que, se você estiver gostando ou gostou desse vídeo, que por favor se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante. Se puder também deixa o like, compartilha e principalmente comenta, né? Porque eu adoro a interação com vocês, eu aprendo bastante e também é uma forma de saber que vocês estão presentes, né? Porque aqui é basicamente eu falando com a câmera e aí quando vocês vêm e comentam, a gente sente essa realidade, né? Essa presença realmente de pessoas, tá bom? No mais é isso, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.